deixo um pouco, eu deixei de comer para dar pro meu filho. Já aconteceu muito isso. Não tenho vergonha de falar. Já passei muita necessidade, já catei na feira, para manter a geladeira, sabe? Até esses tempos atrás eu andei apertada mesmo, até esses dias. A minha salvação que é assim, eu faço meus bicos para não deixar faltar, né? Mas as coisas tá muito caro, entendeu? Mas eu passei necessidade bastante. É muito ruim. Eu, por exemplo, quando eu tô com fome, eu começo a ficar com dor de cabeça, tonta. Já teve vezes que eu fui pedir na rua assim, tonta. E meu marido, ele preferiu... a primeira coisa que ele arrumou, ele já deixou pra mim. Mesmo ele com fome, ele preferiu dar pra mim. Porque ele viu, tipo, que eu tava muito frágil, assim, muito tonta, sabe? Pra mim e pro meu filho. Aí já teve vezes que ele sentiu mais fome que eu ainda. Então, todas as pessoas que chegam aqui dentro, elas têm uma certa dificuldade e a alimentação não é o que a gente chama de alimentação adequada. Principalmente as crianças. Então, que é só para elas, que vem doce, vem bolacha, vem leite. Gente, aquilo ali parece que aquelas crianças estão ganhando um mundo. É uma coisa tão simples. Que às vezes você olha e fala, meu, isso é banal. Só que para as crianças que a gente tem aqui, não. Ou as bolachas que a gente deu antes de ontem. Gente, parecia pisca-pisca de Natal o olho das crianças. Porque sabe que os pais às vezes não têm condições, eles não têm. Então sei lá, um serviço gratificante, mas doloroso. Eu acho que esse olhar para o atendimento às famílias em situação que não estão na rua, mas que estão em situações precárias, ainda falta muito. Né? São situações muito invisíveis e que não tem política para isso. Tem bastante. Depois dessa crise, essa epidemia, muita gente perdeu. Eu mesmo perdi meu emprego, né? Faço bico, né? Trabalho para eles. Então tô vendo que muita gente tá precisando. Tem muita gente que, tipo, eu acho que eu ainda tenho um pouco, mas tem gente que tem tanta que eu vejo que a pessoa sofre mesmo, sabe? Tem gente que eu, mesmo tendo um pouco, tem gente que vai lá na minha casa perguntando se tem alguma coisa para comer, se tem alguma coisa para me dividir. Aí eu fico tipo com dó. De social, né? Infelizmente, eu acho que isso é culpa do governo, né? Essa fome. É tudo muito caro, quem tem pouco cada vez tem menos e quem tem mais cada vez tem mais. Então, assim, é muito difícil. Seu mundinho, você tem a sua casa confortável, você vai para sua escola, você volta para sua casa confortável e vê na TV que existe pobreza. Basicamente essa era a minha realidade. Só que quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu comecei a andar por lugares que eu nunca tinha andado e começar a ter acesso literalmente à pessoa que eu via lá na TV, na calçada. E aquela pessoa na calçada ficava me pedindo comida. E para mim aquilo foi um choque cultural extremamente absurdo, que eu falei, meu Deus, tipo, foi, por mais óbvio que seja, foi o estalo que me deu. Eu falei, não, realmente, as pessoas passam fome, elas pedem na rua, elas se sujeitam a pedir na rua. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava na mesma região que eu, minha melhor amiga na época, e eu ligava pra ela chorando, porque eu falava, meu Deus, uma menina de 2 anos veio me pedir um hambúrguer agora, e aquilo começou a mexer muito comigo. E ela também, porque ela também passou pela mesma situação. A gente falou, então tá bom, então vamos fazer uma entrega de comida? Então tá bom, vou fazer uma entrevista. Nada, sem ter nenhuma referência, eu não tinha acesso a nenhum outro projeto social, nunca tinha conhecido ninguém que fizesse isso. E aí a gente falou, então tá bom, vamos entregar onde que é o lugar que tem mais gente em estação de rua, o centro de São Paulo, então vamos pro centro de São Paulo. E aí eu trabalho com comunicação, eu falei, então vou fazer um evento no Facebook, aí pedia lá uma foto, eu falei, então vou fazer um logo pra essa nossa entrega, como vai chamar? Aí na época tinha o SP Invisível, que é um outro projeto que também atende a população de rua. E ela falou, SP alguma coisa seria legal. E a gente ficou martelando até chegar a SP Sem Fome.
A dimensão, eu acho que é mais grave até, é a dimensão invisível. Então, são famílias que às vezes têm um teto, vamos dizer assim, muitas vezes precário, muitas vezes vivendo em favelas, em ocupações, em lugares improvisados ou não ideais, vamos dizer assim. E essas pessoas nem sempre são vistas. E é quem, de fato, sente mais forte o efeito de uma crise econômica, né? O efeito até da crise da pandemia, a dificuldade de fazer o isolamento social, o adoecimento, enfim. Então, essa população que não está na rua e que está, muitas vezes, nessas habitações precárias, além do risco sanitário e das condições insalubres, às vezes, tem essa questão mesmo da dificuldade para comprar alimento. Foi na pandemia que a gente começou a atuar também nas comunidades, porque a gente sentiu que além de quem está nas ruas estava passando fome, e mais ainda devido à pandemia, porque muitos projetos deixaram de ir para as ruas. Hoje a gente está muito focado no projeto da Tia Corinthians. A comunidade, apesar dela ser pequena, ela envolve muitas pessoas. Eu posso falar pela Tia Corinthians. E hoje o propósito dela é alimentar 150 crianças todos os dias e educar essas crianças. Então é isso que a gente quer. A gente quer fazer parte desse projeto de atender essas 150 crianças e contribuir para uma melhor educação deles. A comunidade é esquecida. Eu tenho uma frase que eu lembro que eu escutei que fala assim, se nós somos o que comemos, então por isso que a galera das comunidades e da rua são invisíveis aos olhos de todo mundo. Eu não como. Eu acho que é por isso que a galera não é visível pra ninguém. Aqui eu tô na comunidade do Haiti. Hoje a gente atende 170 crianças diariamente. E aqui eu vou ficar, é o quintal da Tia Corinthians aqui, e são meus 170 filhos que eu pego emprestado das mães aqui da comunidade. É isso que hoje eu enxergo não como uma ONG, eu não enxergo isso como um projeto, eu enxergo isso como uma casa acolhida. A princípio era mais com a educação, e eles mesmos tentar vencer na vida com a educação entre eles mesmos. Então essa foi a ideia. Só que no meio desse tempo veio a pandemia. E aí veio a falta de alimentação, a falta de comida. Foi aí que a gente focou hoje mais, além da educação, na alimentação hoje aqui no projeto. Porque a gente consegue suportar a fome um pouco a mais quando a gente não tem nada em casa. Mas a criança não tem. Ficar com fome tipo o dia inteiro. Uma criança não tem fome de ficar só bebendo água, essas coisas e tal. Eu não dou a cesta básica, mas tem umas que batem aqui. Ai, Tia Corinthians, pelo amor de Deus, me arruma um arroz. Ai, Tia Corinthians, pelo amor de Deus, me arruma um óleo. Aí eu tô sempre aberta. Nunca disse não pra nenhuma delas. Todas elas vêm e batem aqui. Mas elas batem quando tá no zerado mesmo. Porque o foco são as crianças. Então elas preferem até não pedir, para não faltar para as crianças, do que para elas, para os adultos. Porque tem muita gente que tem vergonha de vir pedir, né? Aí ela acaba colocando no grupo, quem tiver necessidade de pegar uma comida e tal, pode vir pedir, que a gente dá, uma cesta básica, eles vêm em busca. Eu já, muitas vezes, já precisei. Que nem quando eu tava trabalhando, eu não precisava tanto. Aí quando eu fiquei desempregada e estava separada do meu marido, aí foi quando bateu mais a dificuldade. A pandemia teve um impacto muito grande sobre a questão social como um todo e principalmente em relação ao desemprego, à perda de renda, ao aumento da população em situação de rua e das situações de fome e pobreza. Então a gente fez a pergunta e, de fato, 90% das pessoas afirma que aumentou muito, ou pelo menos aumentou um pouco, a quantidade de pessoas em situação de rua e em situação de fome e pobreza na cidade. Então, a nossa região, eu comecei com tudo isso, assim, que foi tipo até uma brincadeira, né? Aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, olha, agora tá chegando a epidemia. Aí eu comecei a ver, porque muita gente tava passando muita dificuldade mesmo, né? Eu conheço todo mundo, eu entro nas casas, falo com todo mundo. Então, eu sou tipo assim, eu sou muito povão e todo mundo me conhece. Então, eu conheço a situação de cada pessoa e a situação não são das melhores, são muito críticas.
Já cheguei a pagar R$300 de luz, já cheguei a pagar R$300 de gás. E quando chegou na pandemia que houve aquele acordo, muitas pessoas aqui ficaram sem gás. Aí veio o sufoco, entrou também o trabalho da Vera, que foi ajudando a gente. Aí eu ligo, vou ligando, olha, vem buscar, a cestinha tá aqui. Aí os pessoal vêm buscar. E é assim que a gente faz. Na minha casa são 6 pessoas, né? E normalmente eu pego uma marmita para cada. Ajuda muito, com certeza. Porque, sinceramente, com tudo que eu trabalho, tem dias também que eu tenho aquela dificuldade, né? Porque eu trabalho todos os dias, mas eu sou diarista, né? Aí o que acontece? Então tem dia que, por exemplo, numa segunda e terça, às vezes não tem pessoas para fazer faxina, porque é começo de semana e a maioria das pessoas querem. Normalmente quinta, sexta ou às vezes no sábado. Aí que entra essa obra social, a gente tem o almoço, garante a janta também, né? É uma bênção. Um mês pega aquela família e outro mês pega a outra que não pegou. A gente vai revisando, porque é muita gente. Primeiro que assim, muitas das políticas que estão do nosso plano municipal de segurança alimentar e nutricional, né, construído a partir da conferência de 2015, não estão sendo implementadas. E o que a gente constatou com a situação extrema que vivemos, né, durante 2020, é que se muitas dessas políticas estivessem implementadas, a situação, né, de insegurança alimentar grave que grande parte das periferias estava vivendo, não aconteceria. A ocupação começou no período forte da pandemia, bem no período forte, onde não tinha emprego, estava tudo fechado. A gente começou aqui, tinha umas 100, 110 famílias, e foram chegando mais. Agora a gente tem uma média de 200, 220 famílias morando aqui dentro. Muitas com muitos filhos, outras com poucos filhos, tudo morando no mesmo lugar porque não tem onde morar. A gente passa a semana procurando as famílias que estão numa dificuldade maior, a gente faz uma lista, a gente vai atrás de doação. Quando chega, a gente já automaticamente chega, a gente tira foto para mandar para os doadores, né? Chama as famílias, tira foto de novo, entrega, e assim a gente vive. A gente vive mais atrás de doação, né? E a gente chama todo mundo para cá, pro salão, eles ficam aqui com a gente reparte. Fiquei até preocupada, porque se você subir lá na casa, o arroz já estava acabando, né? O arroz de 5 quilos. Aí quando a Cintia mandou mensagem, eu fiquei até preocupada. Aí agora eu fiquei mais feliz, né? Aí teve um período que a gente teve que ficar pedindo, que antes do meu marido conseguir pelo menos esse bico uma vez na semana, a gente ficava pedindo no mercado, né? No Extra, lá do Ângelo. Aí teve essa época que a gente ficou passando essa dificuldade, aí que a gente ficou pedindo, mas aí depois começou a vir doação pra cá, aí foi quando a gente conseguiu parar de ficar pedindo no mercado. E agora, como ele tá indo, tipo, uma vez pelo menos na semana, ele consegue, tipo, trazer R$100 pra casa, e aí com esse dinheiro a gente vai no mercado e compra. Não é que a sociedade civil ela é responsável por manter as pessoas que estão fora do programa, garantir esse acesso. Na verdade, o que vem acontecendo, né, e isso se evidenciou muito fortemente, né, durante a pandemia, é a sociedade civil assumindo o papel que teria que ser do Estado, no alcance das populações que estão nas franjas da nossa cidade e que as políticas não estão alcançando. Aqui, Zona Norte, nesse pedaço, aqui eu acho que é classe média baixa. Mas lá para baixo o pessoal tem mais comunidades ali. Tem a comunidade dos Tubos, a comunidade do Agreste, a Boi Malhado, são comunidades bem conhecidas. No começo o nosso foco era famílias refugiadas, então a gente ajudava essas famílias refugiadas da África. Com a pandemia, a maior necessidade foi o alimento. A gente atua aqui nessa região com cestas básicas. Ajuda muito. Nossa, caiu do céu. Porque, assim, do jeito que tá as coisas, tá caro, ajuda no armário, né? Financeira, né? Eu tô desempregado. Então não é todo dia que você tem dinheiro para comprar comida. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, ele é um órgão vinculado ao poder público que faz justamente essa interface entre o poder público e a sociedade civil na proposição, construção e acompanhamento, monitoramento das políticas públicas de garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas na nossa cidade. A gente teve uma série de avanços, né, nessa nossa
nessa nossa trajetória, mas também temos muitas dificuldades, porque muitos gestores não conseguem entender, né, qual é o papel da sociedade na construção dessas políticas, né? Muitas vezes se encaram como se nós estivéssemos atrapalhando aquilo que eles querem implementar, quando, na verdade, o que precisa ser implementado é aquilo que se articula entre o que a população traz como necessidade, né? E o que o poder público considera que são as políticas que ele acredita que deveriam estar atendendo a essas demandas. O Cidade Solidária é um programa criado em março de 2020, inicialmente operacionalizado por outra secretaria, de distribuição de atendimento emergencial, né, de distribuição de cesta básica para as entidades do terceiro setor. Então, essas organizações da sociedade civil, elas se cadastram, elas precisam ter um CNPJ ativo e também ela precisa ser sem fins lucrativos e ter atuação social. Menina, a prefeitura nunca me deu ajuda nenhuma, não. Sabe o que eles falam para mim? A senhora tem ONG? Não tem dinheiro para montar ONG. São quase 3 mil reais para você montar uma ONG, não tem ONG. Você tem uma associação montada? Não tem dinheiro para isso. Infelizmente, a gente não pode ajudar a senhora. Essa é a resposta que eu tenho. Aí eu tenho que pedir para uma ONG, para essa ONG conseguir alguma ajuda para eles poderem me trazer. Para a prefeitura, a gente não existe. Por quê? Se eu tiver 3 mil reais na mão para abrir uma ONG, eu não vou abrir uma ONG, eu vou comprar de cesta básica e vou dar pro povo. Eu vou abrir uma ONG para ver se o governo vai me dar alguma coisa. Eu tentei, precisa de advogado, precisa de documento e precisa do dinheiro para pagar. Eu tentei ano passado. Aí eu não consegui abrir a ONG, eu tentei abrir a tal da associação. Também não consegui. Quer dizer, eu tenho que pagar pro governo para mim ter uma ONG para mim ajudar pessoas? Isso é injusto. Tem gente que tem uma demanda para 1.000 cestas, mas tem que atender 100 famílias, que é o limite que nós podemos entregar agora. Então, ela tem que fazer essa triagem com muito cuidado lá no território para priorizar 100 famílias que estão nessa situação e buscar outros meios de atendê-las, né, com outros programas ou outros apoios. Para você ter ideia, a última cesta que a gente entregou foi em abril. Nós estamos entregando agora, em setembro. A gente não conseguiu. Então, eu acredito que até o ano que vem a gente consiga fazer a revisão dessa lei nova, que ela foi mesmo para garantir a permanência, né, dos programas emergenciais. Então, a prefeitura está bem dedicada nisso. O Comuzan está discutindo muito isso, então nós temos essa cooperação entre setores para que as diretrizes ali contidas na lei de 2013 sejam previstas nesse novo caminho que a gente vai tomar aí com o segundo plano municipal de segurança alimentar e nutricional do município. E eu acho que esse tipo de programa, que ele é emergencial, ele tem o seu papel, mas se a gente não tem política estruturante que garanta trabalho, renda, né, e o acesso à alimentação com preços que as famílias possam pagar, você não consegue fazer o enfrentamento, né, da fome, você não consegue garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequadas na nossa cidade. Isso, do ponto de vista econômico, a gente está muito voltado para o emergencial nesse momento, muito por conta também das eleições, acaba querendo ter uma resposta imediata para a questão da renda, mas não é sustentável dessa maneira, né? Você precisa, de fato, reativar e conseguir empregos para as pessoas e empregos de qualidade. A doação ajuda muito, mas o emprego ia ajudar muito mais, porque com o emprego a gente ia ter, tipo, todo mês a gente ia ter aquele dinheiro. Não adianta você dar só comida. O cara vai precisar pro resto da vida dele e vai ficar em situação de rua precisando da comida. Mas dá uma educação direita para uma criança. Essa menina que falou para mim que queria comer um lanche,
Hoje ela é jogadora de futebol do Corinthians. Uma pessoa que me inspira muito, que ele chama Eduardo Marinho, não sei se você conhece, se não, por favor, vá procurar por ele. Ele é um filósofo de rua, basicamente, hoje ele se descreve assim. E em uma entrevista dele, um cara pergunta, o que você acha que a gente tem que fazer para acabar com a desigualdade social? E ele fala, primeiro a gente precisa enxergar essa desigualdade social. E é justamente isso, porque saber que existe a gente sabe, mas você enxerga ela, você vê com o seu coração e não só com seus olhos, você tem essa vontade de querer fazer alguma coisa para poder mudar essa realidade. Então, antes de tudo, você precisa enxergar ela, não só passar por ela. Quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade, se doa simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz laços de terra